Bem, Opa, boa boa tarde a tarde. todos. Boa tarde, bem-vindo. Bom, a gente está falando aqui, enquanto retomava a ligação, Vinícius, sobre um funcionário que é demitido durante um tratamento médico. E a Tayla estava citando aqui diversos exemplos, né? A pessoa que está se recuperando de um problema de saúde, aí a gente comentou aqui sobre saúde mental. Por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, né, que é algo que infelizmente não tem cura, mas quando a pessoa está em tratamento, ela pode ser demitida e, no caso, se pode, é considerado discriminação? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tayla. Boa Boa tarde a todos os tarde. ouvintes da CMI Campinas. O que eu posso dizer para você, Marco, é que realmente essa questão da pessoa estar doente quando está trabalhando e ela sofre uma dispensa, você entra num questionamento, né? Se realmente essa dispensa poderia ou não ter ocorrido. Em alguns casos específicos, né, os tribunais vêm decidindo e presumindo que algumas dispensas são discriminatórias. Quais seriam essas, por exemplo, né? A questão do portador do vírus HIV. Então, essa foi a primeira grande doença aí, que houve um debate profundo na Justiça do Trabalho, se era presumida ou não a dispensa né, por discriminação. E os tribunais entenderam que sim, né, que justamente que caso a empresa não justificasse a demissão, efetivamente não tivesse um fundamento objetivo sobre essa questão, seria ilegal a dispensa, né, por questão de dispensa discriminatória. E a mesma coisa acontece com a neoplasia maligna, que a gente chama, com câncer, né? Então, há um entendimento aí dos tribunais nesse aspecto e realmente, né, a dispensa de um empregado que está com câncer em tratamento é uma dispensa discriminatória e deve ser anulada. Então, esses são dois exemplos de doenças gravíssimas, evidentemente, que a Justiça do Trabalho vem entendendo e presume-se ser dispensa discriminatória. Doutor, e tem situações em que a demissão ela é inclusive permitida, né? Se o funcionário tiver, por exemplo, afastado pelo INSS, se ele sofreu algum acidente de trabalho, isso acarretou em algum problema mais grave, nesses casos, essa demissão ela seria proibida? Então, Tayla, importante essa sua pergunta, porque toda vez que eu apresento um atestado médico, o contrato de trabalho aí está suspendendo, né? Então, estou afastado do meu trabalho. Se eu estou afastado, eu não posso ser demitido. O mesmo acontece nas férias, por exemplo. Quando eu entro em férias, eu não posso ser demitido enquanto eu estou gozando das férias, porque o meu contrato de trabalho está suspenso. Então, no caso do afastamento, né, tem um afastamento simples, que é para atestado médico, que estabelece ali até 15 dias, né? E aí, depois de 15 dias, esse empregado é enviado aí para análise do INSS, né, para fazer uma perícia. E aí, quando isso acontece, né, o empregado consegue passar nessa perícia e é aprovado o seu benefício, evidentemente o contrato de trabalho fica suspenso. Então, o empregador, a empresa, não tem como demitir o empregado, porque justamente o contrato está suspenso. Então, nessa modalidade, realmente não há como acontecer a demissão. Então, por mais que o empregado apresente uma carta, um comunicado de dispensa, ele não tem validade jurídica. Ele é facilmente anulado pela Justiça do Trabalho. Então, nesse aspecto, esse é um ponto. Quando tem um acidente de trabalho ou doença ocupacional, o que é uma doença ocupacional, para que as pessoas entendam? É aquela doença que teve relação com o trabalho ou que houve um agravamento com o trabalho. O que acontece nesses casos? Ou quando um empregado recebe um benefício, que a gente chama de benefício B91, que é o auxílio acidente de trabalho, né? Ou em algumas situações nem precisa disso, o trabalhador, quando volta do afastamento, passa a ter direito a uma estabilidade. A estabilidade do emprego de até 1 ano após o seu retorno. Então, durante esse ano posterior ao retorno dele ao trabalho, o empregado não pode ser demitido. Então, nesse aspecto específico, a empresa não pode demitir, porque o empregado tem essa estabilidade acidentária, que a gente chama. Então, nesse intervalo, nessa janela, o empregado está protegido contra a dispensa pelo empregador. A gente até já tocou nesse assunto em outras colunas aqui, Vinícius, mas é sempre bom lembrar afastamento pelo INSS, né? Porque a empresa, depois de um certo período, ela passa por INSS, ele tem algum prazo máximo para que o trabalhador tenha que voltar? Então, vamos lá, Marco. Essa pergunta é bastante complexa, porque não tem como você definir um tempo de recuperação de uma pessoa.
Você presume, o médico vai lá e estabelece, olha, eu vou dar 6 meses de afastamento para você e daqui 6 meses eu vou fazer uma reavaliação. Então, o que ocorre de fato é que sempre tem uma reavaliação. Então, você estabelece um prazo mínimo e depois desse prazo mínimo, o trabalhador, né, volta para uma nova avaliação médica para ver se prorroga ou não o benefício. Então, exatamente isso. Se em 6 meses o INSS, o perito entender que o trabalhador não está pronto ainda para retornar, ele pode ficar afastado de 6 em 6 meses indefinidamente ou tem um teto, um prazo total? Hoje em dia, depois da reforma da Previdência, que é a história da aposentadoria por invalidez, que a gente chama, que ela foi praticamente suprimida nesse aspecto, na prática, o trabalhador passa por avaliações constantes. E mesmo nos casos que lá na frente é concedida a aposentadoria, pode ocorrer do fato de ter uma revisão futura. Se lá na frente descobrir que ele está apto ao trabalho, revoga essa aposentadoria para que ele possa aí voltar para o mercado de trabalho. É claro que nesse ponto específico há uma avaliação do tempo que ele ficou afastado ou incapacitado das suas funções. Então, o ponto aí, evidentemente, se às vezes tem casos às vezes, que as pessoas, às vezes, depois de 10 anos se recuperam e estão aptos ao trabalho, para retornar ao mercado de trabalho é muito mais difícil. Então, a INSS aí tem esse olhar justamente porque, às vezes, o fator idade, o fator tempo de fora do mercado de trabalho impedem que o trabalhador volte a trabalhar. Doutora, a gente tem dúvidas aqui dos nossos ouvintes também que participam pelo WhatsApp da CBN. O Ivanei está perguntando o seguinte: no caso de contratos temporários, se após o término desse contrato o colaborador continua ainda em tratamento médico, ele pode ser desligado? Então, se o trabalhador estiver afastado por tratamento médico, são coisas diferentes. Uma coisa é assim, se ele estiver trabalhando e está fazendo um tratamento médico de forma paralela, ele não se afastou do trabalho, em tese, ele pode ser demitido normalmente, se essa doença não tiver relação com o trabalho, certo? Se é uma doença comum, né, uma doença, por exemplo, eu estou com uma pneumonia, mas estou trabalhando normalmente, se eu for demitido, eu vou continuar tratando e a dispensa não vai ser considerada discriminatória, certo? Então, nesse ponto, depende muito se ele está afastado do trabalho ou se ele está trabalhando. Se ele estiver afastado do trabalho, aí o contrato de trabalho dele suspende, congela o contrato de trabalho temporário, né? Fica suspenso até que ele retorne. Quando ele retornar, aí a empresa vai verificar o que vai fazer com o empregado. Bom, a outra dúvida vem da Ângela. Quando o trabalhador afastado se aposenta por incapacidade permanente, né? Que antigamente era chamada aposentadoria por invalidez, né? Como ele deve proceder com a empresa? A partir do momento que esse empregado é aposentado por invalidez ou incapacidade permanente, que é o termo técnico legal, a invalidez é o que as pessoas costumam conhecer popularmente, aí ele não pode trabalhar. Então, a partir desse momento, se acontece essa incapacidade, ele não pode trabalhar nenhuma atividade, nenhuma função. Então, a empresa o que faz tem que desligar esse empregado automaticamente, porque foi concedida a aposentadoria por invalidez que impede que ele trabalhe. Paga todos os direitos, né, como uma demissão mesmo, e não como um pedido de demissão, mas aí ele só poderá receber, porque vai ser aposentado pela incapacidade permanente, ele só vai receber do INSS depois do acerto, né? Isso, se for constatada a aposentadoria por invalidez desse empregado, a empresa desliga ele, recebe suas verbas decisórias normalmente, mas quem vai pagar a partir daí a remuneração mensal desse ex-empregado, que ele passa a ser um beneficiário do INSS, vai ser o próprio INSS. Então, é como se fosse um benefício previdenciário, especificamente. Doutor, e o que o trabalhador ele pode fazer, né, em caso aí de demissão durante o tratamento médico, se ele alegar, se ele achar que houve uma dispensa que foi discriminatória ou se houver alguma irregularidade, né, o que o trabalhador pode fazer nesses casos? O empregado perceber que a dispensa dele foi por qualquer questão discriminatória, ele pode procurar um advogado e ele pode fazer uma denúncia também no Ministério Público do Trabalho. O advogado vai promover uma ação para ele e o Ministério Público do Trabalho vai analisar a questão da prática de perseguição e aí realizada pela empresa. Então, nesse aspecto, sempre vai precisar de um advogado para promover a ação.
Bom, e no caso de se reunir provas, né? Por exemplo, quando o trabalhador é afastado, tem algum sistema do INSS que vai mostrar para a empresa que tudo que ele teve ali de problema de saúde, ou ele que tem que guardar os atestados, tudo para criar provas, porque a gente sabe, né? Se entrar com uma ação contra a empresa, muito dificilmente um colega de trabalho vai ser testemunha dele, né? Então, como é que ele deve fazer para reunir essas provas, Vinícius? O mais importante hoje é que nos instrumentos tecnológicos que o empregado sempre guarde seus atestados ou faça foto deles, né, digitalize, para poder justamente aí se proteger, ou guardar aquela pastinha, né? Muitas pessoas têm uma pastinha que guardam os documentos, os atestados devem ser guardados aí, justamente para o empregado se utilizar dessa prova no futuro. Então, essa é a recomendação que eu dou sempre. É claro que isso pode ser requerido, uma cópia para a empresa, num processo judicial, sim, mas a empresa pode chegar e dizer que não tem acesso a esses documentos, não tem esses documentos. Então, dificulta muito aí a vida do empregado. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes hoje sobre demissão de pessoas que estão em tratamento médico. Vinícius, muito obrigado, grande abraço, até quarta-feira que vem. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, muito obrigada. Agora 3h24. Estúdio CBN.